Queridos irmãos, bom dia a todos. Como é bom estarmos reunidos aqui na casa do Senhor. E vamos continuar estudando a sua palavra e dando sequência à nossa série especial do mês da família, abordando essa temática aconselhamento familiar e, de maneira especial, esse ano sobre relacionamentos redimidos. Que o bom Deus possa estar nos abençoando essa manhã, mais uma vez que temos, apresentado alguns temas de como o Evangelho transforma a nossa maneira de nos relacionar. Já lidamos com a rejeição, já nos libertamos do ressentimento na nossa segunda aula. E hoje, com a graça de Deus, vamos estudar como amar pessoas difíceis, recebendo e compartilhando a misericórdia de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos. Venham pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo da Tua Palavra. Que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Que Tu mesmo ministre com poder e graça aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Como amar pessoas difíceis? Esse material foi escrito pelo William Smith. Ele, enfim, tem aí a sua formação, é PhD, é mestre em teologia, pelo seminário de Westminster, é conselheiro e autor de vários livros desta série Aconselhamento Bíblico, Serviu no corpo docente, do aconselhamento cristão e a Fundação Educacional, e também, como professor, de teologia prática também no seminário. Nós temos procurado adaptar esses estudos um pouco à nossa realidade, reformar algumas questões e trazer algo que possa, de fato, estar abençoando as nossas vidas dentro do nosso contexto e da nossa realidade. A pergunta que eu faço para você inicialmente é: existem pessoas que são difíceis de amar? Você concorda com isso? Você conhece alguém? Você conhece alguém que é difícil de amar? Sim ou não? Provavelmente você conhece alguém. Às vezes é um parente seu, é ou não é? Você tem aquele parente que você diz: ih, rapaz, que difícil. Você tem aquele seu colega de trabalho, você tem outras situações. E a verdade é que existem sim pessoas que são difíceis de amar. Quando você diz assim, aquela pessoa é difícil de amar, normalmente é por quê? Quais são as características dela? Ela é uma pessoa, por que ela é difícil? É uma pessoa falsa. Então você conversa com aquela pessoa, mas você sabe que ela não está sendo sincera, que ela está... O que mais? Pois é, uma pessoa que está sempre com a razão. Certo. Olha só, algumas pessoas, elas são determinadas em se autoproteger. São pessoas irritadas, são pessoas constantemente na defensiva. Não sei se você já percebeu isso, certos relacionamentos. Tudo que você vai fazer, parece que aquelas pessoas estão sempre se defendendo, se protegendo. São pessoas, às vezes, extremamente irritadas, que basta uma situação pequena e elas explodem. Atacam os outros verbalmente, se afastam, às vezes, emocionalmente, fisicamente. Não quer se relacionar de verdade. Tem pessoas que são maldosas. Na verdade, existem pessoas que, todo o esforço de uma interação parece que é sabotada por estas pessoas. As conversas parecem
nunca serem edificantes e parece que sempre um está machucando o outro. Existem aqueles que se tornam difíceis porque estão sempre se lamentando, sabe? Você vai conversar e, eita, é só lamento, é só, sabe, situações difíceis. E qualquer iniciativa de uma conversa, de alguma coisa, é um balde de água fria por causa daquela situação. Tem pessoas que são difíceis mesmo. Tem pessoas que são difíceis. E talvez você conheça alguma, não é, aí em seus relacionamentos. A pergunta é, então, como nós lidamos com essas pessoas difíceis? O autor, por exemplo, ele reconhece um pouco das suas falhas. Ele mesmo confessa dizendo, olha, às vezes eu procuro evitar. Às vezes ignoro e-mails, perco uma mensagem telefônica. E antes que você atire a primeira pedra, talvez você já fez isso. Eita, fulano está ligando. Eita. Outras vezes ele diz que tenta conduzir algum tipo de interação, mas que procura ser o mais breve possível. Sabe aquele esforço que você vai, mas é uma coisa breve, porque você já sabe que a outra pessoa é uma pessoa difícil. Ele fala que, ocasionalmente, termina falando sobre essas pessoas para outras pessoas. Coisa que eu e você nunca fez na vida, concorda? Misericórdia. Ele diz que quando não aguenta mais, fala algumas verdades para essa pessoa. Ele diz que quando ele se observa, ele se vê às vezes sarcástico, crítico e às vezes barulhento. São as opções preferidas quando ele está farto e não suporta mais esse tipo de relacionamento difícil. Mas então ele diz, olha, isso é uma série interessante de reações. Fuga, manipulação, fofoca, contenda. Normalmente nós optamos por caminhos semelhantes. Quando uma pessoa é difícil, uma opção, fugir. É ou não é? Eu quero saber de nada, deixa eu ficar distante desse daí, que eu sei que esse daí é nocego, é ou não é? É. Ou então, manipulação. Não é? Você tentar interagir, mas para ver se aquela pessoa não é, interage da maneira como você quer, como você gosta, como você se sente bem. Ou então, fofoca. Olha, eu sei que fulano eu não gosto não, eu não sou de fazer isso. Na verdade, eu nunca fiz isso, é a primeira vez. Mas eu preciso abrir meu coração para você. Olha, a irmã fulana, a gente tem que orar por ela. Aí se você pega uma mulher sábia do seu lado, por que irmã? Né? Eita, abençoado. Aí começa a fofoca gospel, orando uma pela outra. Sei lá. E termina às vezes em contenda. De tanto não conseguir, termina, não é? Enfim, brigando, e o relacionamento realmente não acontece, e amar essa pessoa realmente é algo praticamente impossível. Mas então, reconhecendo que temos relacionamentos difíceis, reconhecendo que não é, nem sempre agimos como deveríamos agir, a semelhança do pastor também. Você já pensou que você também pode ser alguém difícil de amar? A grande questão é essa. Às vezes a gente fala de como é difícil amar outras pessoas, não é? Mas a pergunta é, você já parou para pensar que você pode ser uma pessoa difícil também de ser amada? E aí? Ah, pastor, eu até observo que eu tenho assim até algumas dificuldades, umas limitações. Mas comparado a fulano, né? O ponto não é esse. O ponto é que muitas vezes nós estamos olhando para a dificuldade que o outro tem e deixamos de olhar para as nossas próprias limitações, fraquezas, falhas e como também somos difíceis. Então o estudo de hoje tem como propósito nos conduzir à palavra de Deus
para que a gente possa aprender a amar essas pessoas à maneira de Cristo. Nós vamos entender que nós também somos pessoas difíceis de amar. Mas apesar disso, Deus nos amou. Ele nos amou mesmo sendo nós pessoas extremamente difíceis. Mas Ele nos amou. E Ele agora nos chama também a amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Mesmo que os relacionamentos possam ser desafiadores em muitos aspectos em nossas vidas. Por isso, o primeiro ponto que nós vamos tratar é que todos nós somos difíceis de amar. Aprender a amar pessoas difíceis começa com o entendimento de que você, assim como eu, também é difícil de amar. Esse é o pontapé inicial do nosso estudo de hoje. O autor então diz assim, peço que vocês leiam para mim, por favor. Vamos lá? Assim, ele o ama apesar de... Você precisa receber de Deus exatamente as mesmas coisas que outras pessoas precisam receber de você. Graça, misericórdia, bondade e acolhimento. Se no fundo você sabe que não é amável e que a aceitação de Deus é completamente imerecida, então você terá uma atitude acolhedora em relação a outras pessoas não amáveis. Mas se você acredita ser uma pessoa essencialmente digna, que qualquer um seria privilegiado de conhecê-lo, então você não acolherá outras pessoas até que elas mudem e se tornem dignas, assim como você. Aprender a árdua habilidade de amar pessoas difíceis começa por pedir a Deus para lhe mostrar como é difícil amar você. Rapaz, eu penso que a gente já podia até parar por aqui. Porque aprender a árdua habilidade de amar pessoas difíceis começa por pedir a Deus para lhe mostrar como é difícil amar você. O ponto inicial é mostrar que nós somos difíceis de amar. Nós lemos a palavra de Deus, Isaías 53, 6, e vemos que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós percebemos, à luz do que Paulo escreve aos Efésios, que nós éramos inimigos de Deus e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Imagine toda a inimizade entre um homem caído no pecado, que deveria glorificar a Deus e não glorifica, sabe, que se tornou rebelde contra Ele. Mas então Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você percebe? Deus provou o seu amor para conosco, sabe, pelo fato de que o seu Filho unigênito, enviado a esse mundo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos pessoas dignas. Nós não éramos pessoas boas, de alguma virtude que ele poderia pensar assim: olha, eu vou amar o pastor Cláudio, porque o pastor Cláudio vai ser assim, sabe, uma bênção
na família de Deus? Porque ele tem muitas qualidades, qualificações e misericórdia. Deus olhou para esse mundo caído. E de fato, queridos irmãos, o que ele viu foram pessoas extremamente difíceis, rebeldes, ingratas, maldizentes, soberbas, orgulhosas. Mas ele decidiu amar. Então a gente precisa se lembrar, inicialmente, que nós somos pessoas difíceis também. E que nós então precisamos ter em nossos relacionamentos os objetivos de Deus. Ou seja, quais são os objetivos de Deus em se relacionar com pessoas difíceis como nós somos? Por que ele decidiu nos amar? Lidar com pessoas difíceis é pensar como Deus trata pessoas difíceis. Nós precisamos, irmãos, aprender a olhar para essas pessoas como Deus olha, com um coração que deseja vê-las transformadas à imagem de Cristo. Me permita explicar algo para vocês. Romanos 8, 29. Vou pedir para os irmãos aqui da direita abrir Romanos 8, 29. Os irmãos da esquerda, 2 Coríntios 3, 18. Vou pedir para a irmã Poliana aqui abrir em Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 26. E vou pedir para o nosso irmão Tiago Guedes abrir em Colossenses 3, 10. Deixe-me tentar explicar um pouco melhor o que estamos tentando aqui mostrar para os irmãos. Romanos 8, 29 diz o quê? Porquanto, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Perceba então que Deus ele decidiu amar um povo, ele predestinou, ele escolheu um povo. E ele escolheu esse povo para que esse povo possa ser o quê? Conforme a imagem do seu filho. Então Deus, ele decidiu de alguma maneira se relacionar conosco para que nós pudéssemos ser conformados como seu povo à imagem do seu filho, Cristo Jesus. E então nós temos o Espírito Santo de Deus que opera progressivamente essa transformação em nossas vidas. Olha o que diz 2 Coríntios 3,18, leiam. E todos nós perceba então que ele nos escolheu para nós sermos transformados à imagem do seu filho, conformados à imagem do filho, e agora ele está nos transformando de glória em glória à sua própria imagem, através da maneira como o Espírito Santo de Deus age em nossos corações. E qual é este padrão estabelecido? A imagem que ele quer que nós nos transformemos é Cristo. Veja o que diz Colossenses 3,10. Perceba, nós estamos sendo revestidos agora de um novo homem, e esse novo homem está sendo revestido segundo a imagem daquele que o criou. E nós vimos, queridos irmãos, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vimos que por meio de Cristo todas as coisas foram criadas. Então Deus decidiu se relacionar para nos transformar à imagem do seu Filho, por meio do Espírito. Perceba o que diz então Efésios 5, 25 e 26.
Então perceba que esse amor aqui, não é? Esta relação aqui ilustrada por Paulo, o casamento entre um homem e uma mulher, a quem ele se refere a Cristo e a igreja, ele diz: marido, vocês devem amar a esposa de vocês como Cristo amou a igreja. E então ele fala, olha, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para a santificar. Cristo se entrega ao seu povo para santificar o seu povo. Ou seja, o amor de Deus visa a santificação do outro. O amor de Deus sobre nossas vidas visa, então, sabe, a nossa transformação progressiva, sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus está trabalhando em nossos corações para que nós possamos ser semelhantes a Cristo. Nós, como teólogos reformados que somos, nós entendemos que o fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus. Mas a glória de Deus, ela será refletida na transformação, sabe, que nós, salvos e eleitos, passamos à imagem de Cristo. Deus será glorificado à medida em que nós estamos sendo transformados à imagem do seu Filho. E este é o grande fim, a glória de Deus. E esta glória de Deus irá se refletir na transformação dos salvos à imagem de Cristo. Isso inclui o nosso papel, então. Como nós podemos, então, nos relacionar com pessoas difíceis? E também adentrarmos nesses relacionamentos, entendendo que Deus quer transformar pecadores em pessoas conforme a imagem do seu Filho e para a sua glória. Calvino diz que não há ninguém que não seja chamado a refletir a imagem de Deus restaurada de Cristo. Jonathan Edwards diz que a verdadeira santidade consiste na conformidade à imagem de Cristo. E o amor cristão visa isso no outro. O que ambos estão mostrando, inicialmente Calvino, é que a santificação como processo contínuo de restauração da imagem de Deus no ser humano corrompida pela queda é algo que Deus quer sobre a vida daqueles que Ele chama. Para Jonathan Edwards, o amor então busca o bem eterno do próximo, não apenas em relações agradáveis, mas em relações difíceis, que podemos então ser instrumentos nas mãos de Deus para a vida dos outros. Tentando resumir, olhar para os outros como Deus olha significa ver além de um comportamento difícil. É desejar ver Cristo transformado, sendo formado nessas pessoas. Então, é isso que nós estamos tratando quando tenha os mesmos objetivos, né? Os objetivos de Deus para relacionamentos difíceis. O que significa? Olhar para os outros, sabe, vendo além de um comportamento difícil, mas desejar que Cristo possa ser formado neles, que eles possam ser transformados à imagem de Cristo, que eles possam também render glórias a Deus. Então, para lidarmos com pessoas difíceis, nós precisamos alinhar o nosso coração aos propósitos de Deus, quando este mesmo decidiu se relacionar com pessoas difíceis como eu e você. Mas a pergunta então é: como é que Deus busca estas pessoas difíceis? Para ser usado por Deus nesses relacionamentos árduos, você precisa entender como buscar pessoas. Em primeiro lugar, observe que Deus busca porque prometeu redimir estas pessoas. Logo após a queda, nós percebemos que quando Adão e Eva eles pecaram, eles procuraram se esconder. E Deus toma a iniciativa de ir em busca deles, dessas pessoas extremamente difíceis, que Ele deu tudo o que eles precisavam. E eles decidiram o quê? Se rebelar contra Deus. Por quê? Porque foram tentados, ouviram
a voz de Satanás e queriam ser igual a Deus. Os nossos pais, pessoas extremamente difíceis e pecadoras, Deus se achegou até eles e prometeu em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós olhamos como Deus busca as pessoas, a primeira coisa que nós observamos já desde o Éden é que Deus não abandonou pessoas difíceis. Deus não abandonou pessoas rebeldes. Ele preparou alguém que viria para resgatar esses pecadores, na promessa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos, então, séculos depois, o apóstolo Paulo, em Gálatas 4, versículo 4 e 5, diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Sabe para quê? Diz ele: para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você percebe? Rebeldes, miseráveis, pecadores. Deus disse: eu vou resgatá-los. E na plenitude dos tempos ele enviou Cristo, resgatou esses pecadores e adotou esses pecadores como seus filhos, como pessoas agora parte da sua família, como parte da sua família. Nós observamos que Deus busca por meio do sacrifício de Cristo essas pessoas. Na cruz, Jesus assume o nosso lugar. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos nele feitos justiças de Deus. 1 Pedro 3,18 diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ou seja, a morte de Cristo, a sua ressurreição, sabe, tudo isso garante de que, por pior que seja o pecador, por mais rebelde, difícil, arrogante, ignorante, se Deus tomar a iniciativa de amá-lo, queridos irmãos, por meio de Cristo, essa pessoa será alcançada, terá os seus pecados perdoados e por meio de Cristo passará a ser família de Deus. É fantástico nós percebermos que Deus oferece refúgio antes de exigir mudança. Como assim, pastor? Porque nós percebemos, por exemplo, no Salmo 18, 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Sabe aquela ideia de que Deus, ele cria uma imagem de confiança para que pecadores se aproximem dele. É fantástico nós vermos as palavras do Senhor Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essas pessoas precisam mudar de vida, sim. Essas pessoas são extremamente difíceis, rebeldes, são. Mas Deus, ele está mostrando que através deste relacionamento, desse refúgio que nós encontramos nele, sabe, nós podemos então dar início a uma grande transformação para sermos então conforme a imagem de Cristo. O que nós percebemos é que Deus busca então reconciliar, não punir. Eu preciso ser claro aqui para você não me entender mal. O Salmo 103, 10 diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante a nossa iniquidade. Ou 2 Coríntios 5, que diz: em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Somos, pois, embaixadores do nome de Cristo. O que é que nós percebemos? Deus exercendo graça e misericórdia. É um tempo onde Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Deus vai punir? Sim, vai. Mas agora é um tempo de reconciliação. E é assim que Deus está buscando pecadores. Não imputando: você merece isso, tome agora o que você merece.
Não. Mas você merece isso, mas eu vou lhe dar graça. Você merece isso, mas eu não vou lhe dar isso. Eu vou ser misericordioso. Por quê? Porque Cristo, na cruz do Calvário, morreu em seu lugar. Nós percebemos então Deus buscando pessoas e como Ele busca estas pessoas. Ele decidiu amar essas pessoas. Ele tomou iniciativas para se relacionar com essas pessoas. Ele, ofereceu um refúgio para estas pessoas, para que essas pessoas pudessem ser então mudadas e transformadas. Eu não tenho dúvidas então que no ponto aqui, a glória de Deus resplandece na transformação dos outros. Ao completar, ou melhor, a contemplar a glória que nos alcançou, nós também agora somos motivados a buscar pessoas difíceis também, Como ele disse em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Nós podemos olhar a maneira como Deus busca pessoas difíceis. E olhar para esse tipo de iniciativa e dizer, nós podemos tirar lições preciosas para as nossas vidas, quando também lidamos com pessoas difíceis e queremos, na verdade, nos distanciar delas, pelo mal que elas nos causam, pelos incômodos, pelas tristezas, pela dificuldade dos relacionamentos. Mas o que nós vemos em Deus é um Deus que decidiu amar de maneira incondicional. E Ele nos amou. E se nós o amamos, já sabemos em sua palavra, é porque Ele nos amou primeiro. Entendendo tudo isso, quais são as estratégias práticas para então nós passarmos por algum tipo de mudança? Ou poderia dizer, buscar pessoas à maneira de Deus. Nós veremos que significa, peraí que pulou aqui enfim. Buscar pessoas à maneira de Deus significa então compartilhar com estas pessoas a mesma misericórdia, amor, bondade, acolhimento que Deus compartilhou conosco. É interessante porque essas pessoas, elas precisam sim ser confrontadas com seus erros, com seus pecados. Mas o autor diz, olha, isso também aconteceu conosco, no nosso relacionamento com Cristo. Mas ele diz, mas essa mudança, essa confrontação, ela aconteceu dentro de um contexto de relacionamento. É como se ele estivesse dizendo assim, vai haver tempo oportuno para a gente tratar aquilo que precisa ser tratado também. E certamente será necessário sobre esses corações duros e difíceis. Mas como? Quais são as estratégias? Em primeiro lugar, admita suas próprias falhas. Eu preciso me relacionar com essas pessoas que eu sei que são difíceis. Eu já vi o que Deus fez por mim e como Ele tem buscado pessoas difíceis. E o que é que eu preciso, então, entender um pouco mais? Que estratégia? Em primeiro lugar, admita suas próprias falhas. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vimos que ele foi um homem escolhido por Deus. Ele viu Cristo ressurreto na estrada para Damasco. Ele foi usado para pregar o evangelho do Senhor Jesus por todo o mundo. Aonde quer que Paulo chegasse, igrejas eram plantadas, fundadas, organizadas. Como Paulo foi usado extraordinariamente por Deus. E você sabe do que eu estou falando. Então vamos pensar no exemplo de Paulo. A pergunta que eu faço é, por que Paulo continuava nos lembrando das suas falhas? Que ele foi um blasfemo, um perseguidor dos cristãos, inimigo de Jesus. Ele não faz isso apenas uma vez. Vamos abrir em 1 Timóteo, por favor. Mas quando nós lemos Atos, 1 Coríntios, Gálatas, Filipenses, nós percebemos que Paulo está constantemente, de forma regular e pública, proclamando seus erros. Lembrando
a ele e os seus ouvintes o quão miserável e pecador Paulo é. Olha o que diz o texto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 ao 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Porque Paulo, que constantemente estava relembrando os seus ouvintes das suas falhas, das suas limitações. Paulo tinha duas razões para suas confissões públicas: dar glória a Deus e esperança aos outros. Como assim? É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, se Jesus fez tudo isso por mim, o principal dos pecadores, um presunçoso, assassino, hipócrita, religioso, certamente ele é poderoso para transformar a sua vida também. A confissão, então, de Paulo constante, sabe, lançava ainda mais brilho, honra e glória a Cristo e aquilo que Cristo operou em sua vida, levando então esperança a outras pessoas, como se dissesse: olhem para mim, vejam o que Cristo fez, Ele é poderoso para fazer em vocês também. Uma das coisas que nós não podemos nos esquecer quando nos relacionamos com pessoas difíceis é que nós somos pessoas cheias de falhas. E nós precisamos, sabe, estar nos lembrando disso. Eu sou melhor do que ele? Não, sou não. Deus está trabalhando na minha vida. Isso nos ajuda a nos relacionar com estas pessoas e nos dá esperança sobre a vida delas também. Eu sou falho. Deus está trabalhando em mim. Ele também é falho. Deus é poderoso também para trabalhar nele. Além de admitir suas próprias falhas, em segundo lugar, nós precisamos buscar os outros para o bem deles. O que é que a gente está querendo dizer isso? Uma das histórias mais altruístas da Bíblia é a de Moisés, se colocando entre Deus e o povo de Israel. Eu queria convidá-los a abrir lá em Êxodo 32, versículos do 11 a 13. Nós vamos nos lembrar que Deus disse a Moisés que destruiria os israelitas, porque, lembremos, porque eles estavam adorando o bezerro de ouro. E Moisés vai se colocar como intercessor daquele povo. Ele vai voluntariamente se colocar entre um Deus irado e um povo pecador. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, repreende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel,
teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como a estrela do céu, e toda a terra que vos tenho falado dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que havia e lhe dissera que havia de fazer ao povo. Sabe o que nos impressiona aqui? É como Moisés, voluntariamente, ele se coloca entre um Deus irado e o objeto da sua ira, aquele povo pecador. Moisés poderia simplesmente ter ficado na dele. E se esta fosse a vontade de Deus, Deus acabava logo com aquele povo. Eu pergunto, a vida de Moisés teria sido mais fácil ou não? Sim, porque o que aquele povo deu de trabalho, sabe, a Moisés não foi fácil. Pensa num povo difícil. Mas ele se coloca ali. Deus é gracioso, Moisés passa a liderar agora aquele povo obstinado e rebelde por aquelas peregrinações. Moisés foi motivado pela glória de Deus e pela condição do povo, e não pelos seus próprios interesses, a se colocar naquela situação. O mesmo tipo de interesse autossacrificial pelos outros deve ser também a motivação dos nossos relacionamentos. Nós nos relacionamos com outras pessoas por quê? É pelos nossos próprios interesses? Ou você se vê como Moisés, se colocando entre um povo rebelde e obstinado, pecador, e um Deus santo justo que está irado com eles? Qual é o ponto? Você crê que Deus pode nos usar na vida de outras pessoas para o bem delas? Vocês acham que Deus escolheu Moisés por acaso? Ou até mesmo que o próprio Deus já não havia determinado que Moisés lideraria aquele povo, que Moisés seria este mediador? Sim. Agora eu pergunto, será que nós fomos escolhidos e amados por Deus como seu povo e sua igreja de maneira acidental? Ou também não fomos amados e escolhidos com um grande propósito? E se fomos escolhidos então com um grande propósito, sabendo que Deus conhece o amanhã, será que Deus também não nos escolheu para nos colocar entre um povo rebelde, obstinado, de duro coração, e de alguma maneira sermos instrumentos nas mãos de Deus sobre a vida destes? Você entende, eu não estou falando, só existe um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Mas nós estamos falando aqui de sermos instrumentos, para que através das nossas vidas, sabe, essas pessoas possam ser ajudadas, essas pessoas possam ser, sabe, transformadas à imagem de Cristo. Por isso, quando nós entramos em um relacionamento e pensamos em relacionamentos difíceis, nós precisamos entender, não é o que ele quer, não é o que eu quero daquela pessoa, mas é o que Deus quer, o que esta pessoa precisa. Como eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus para suprir as necessidades naquilo que me cabe daquelas pessoas? É se relacionar com pessoas difíceis para buscar o bem daquelas pessoas. Para buscar o bem daquelas pessoas. O autor diz, leiam, envolver-se pessoalmente com outras pessoas comumente não torna a vida mais fácil. Em vez disso, é quase sempre garantido que a sua vida será mais difícil.
entender que todas as suas necessidades são realmente satisfeitas em Cristo, guardará você de esperar muito dos outros enquanto você cuida deles. Queridos irmãos, sabe quando você pergunta para os outros como os outros estão? Por pura educação. E as pessoas, por pura educação, também respondem: estou bem, estou caminhando, como Deus quer, sabe? Quando nós nos relacionamos, quando nós damos passos significativos para nos envolver com essas pessoas, nós abraçamos elas, as suas lutas, as suas falhas, as suas dores. É ou não é? É. E eu pergunto, isso torna a nossa vida mais fácil? Eu digo com convicção, isso lhe adoece. Viu? Sou testemunha. Isso adoece a gente. Adoece. Mas perceba, eu não quero ser tão pesado nas palavras, tá bom? O que eu quero dizer assim, é que não é fácil, não é difícil. Não é fácil, né? Enfim. Não é fácil mesmo. Mas quando a gente se relaciona com os outros, inclusive com pessoas difíceis, a gente precisa entender, nós estamos nos relacionando com eles, discernindo as nossas falhas, mas nos lembrando que Deus é poderoso também para transformá-las e que eu estou aqui para ser um instrumento nas mãos de Deus para o bem delas. Não é muito sobre mim, não é sobre minhas necessidades, não é sobre meus interesses, é sobre eles, é sobre a glória de Deus, é sobre como eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Aí você diz, pastor, que utopia da gota é essa? Isso não é um negócio que não existe, pastor, pelo amor de Deus. Quem é que vai, não é, se meter numa situação dessa? Quem é, pastor, que vai fazer um negócio desse? Eu lhe lembro, Cristo. Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso por nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Por isso, entendendo isso e dando esses passos, o terceiro passo, então, é almejar áreas de crescimento. O que significa isso? Que se nós queremos amar bem pessoas difíceis, nós vamos parar de enxergá-las apenas pelos seus pecados e começar a enxergar essas pessoas com os olhos da graça. Deixe-me ser mais claro. Quando nós lidamos com pessoas difíceis, é muito fácil enxergar os erros e os pecados delas. É ou não é? É. E aí você começa a taxar. Aquela dali, aquela é fofoqueira. É ou não é? É. Aquele ali é o estourado. Todo mundo já sabe, é o estourado. Aquela dali é sempre negativa. Não, pelo amor de Deus, você pode ter recebido uma boa notícia, foi conversar com ela, você sai lamentando da vida. E aí a gente começa a rotular as pessoas e a gente começa a olhar para as pessoas e observar esses rótulos nessas pessoas. Aquele é o estourado, aquele é o do lamento, aquela é a chata, aquela é ou não é? É desse jeito. Mas, queridos irmãos, nós precisamos enxergar essas pessoas não apenas pelos seus pecados, mas enxergar elas com os olhos da graça. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 4 ao 5, e eu quero rapidamente perguntar para você, a igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo, sim ou não? Eita Jesus! Meu Pai do céu! Eu fico às vezes pensando como é que esses homens de Deus sobreviveram. Sabe? A gente pega Paulo falando das listas dele, ele diz, poxa, eu fui açoitado, apedrejado, fui não sei o que e tal, arrastado como morto, fui não sei o que, naufrágio, tal, tudo físico. Aí depois ele diz, e ainda pesa sobre mim, não é tipo assim, a angústia, a preocupação
com as igrejas. Ou seja, não eram somente ataques externos, era também aquilo que ele carregava no seu coração, de responsabilidade, de preocupação. Eu digo, meu Deus, eu não sei como é que esse homem levantava da cama de manhã cedo, se não fosse pela graça de Deus. E é fantástico a gente se lembrar de como a igreja de Corinto deu trabalho para o apóstolo Paulo. Meu Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, diz, meus irmãos, o povo aí está sabendo que tem incesto no meio de vocês, e vocês não estão fazendo nada. Que esculhambação é essa? Rapaz, se eu fosse pastor dessa igreja, eu acho que eu tinha um treco. Eu digo, é o quê, irmão? E está todo mundo sabendo e ninguém faz nada. Misericórdia. Não foi uma igreja fácil. Eram pessoas difíceis. Mas Paulo, em 1 Coríntios, começando sua carta, ele diz, sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. É fantástico nós percebermos que Paulo, antes de corrigir, de exortar, Paulo de alguma maneira já reconhece que Deus está trabalhando, de que Deus está agindo no meio daquele povo difícil. Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender que tem pessoas que realmente não tiveram um encontro com Cristo. E essas pessoas precisam conhecer o Evangelho para que Deus comece a operar de fato no coração delas, com poder, com graça, para que elas possam, morrer para o velho homem, nascer de novo. Mas ao mesmo tempo existem muitas pessoas dentro da própria igreja que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que ainda assim são pessoas imaturas, difíceis. É ou não é? É. Mas, apesar de Paulo saber que essas pessoas precisam ser exortadas, precisam ser repreendidas, ele entende de que, de alguma maneira, Deus já está agindo nelas. Deus já começou a agir, a transformar. E o autor entende que nós precisamos, nesses relacionamentos, almejar então o crescimento destas pessoas. Se essas pessoas ainda não têm Cristo, certamente elas precisam do Evangelho. Se essas pessoas já têm Cristo em suas vidas e em seus corações, nós precisamos também observar as áreas que Deus já está trabalhando em suas vidas, para que possamos então encorajá-las e sermos instrumentos para que essas áreas possam ser desenvolvidas e bem ajustadas. Em ambos os casos, o que é que nós percebemos? Que nós devemos olhar para estas pessoas e não apenas rotular. Essa é aquela, essa é aquela, essa é aquela. Mas ver Deus é gracioso para transformar esse e aquele outro. E nós precisamos então almejar áreas de crescimento. Nós precisamos então observar estas áreas que Deus plantou a semente, que parece ainda ser uma planta frágil, mas que pode ser transformada e frutificar para a glória de Deus. O autor dos Hebreus, pela hora não vou ter tempo. Deixe-me tentar ser um pouco mais rápido, já só tem mais 2 pontos e encerramos. Qual é então aqui a ideia? Se estamos observando e caminhando dentro daquilo que Deus quer, nós precisamos então parar de enxergar apenas os pecados, enxergar com os olhos da graça. Vamos procurar o que Deus já está fazendo e nos juntar a Ele nesse processo, como cooperadores na edificação dos outros. Essa é a ideia. Lá em 1 Tessalonicenses 5:11 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa ideia de nos relacionarmos, sim, com pessoas difíceis, mas almejarmos o crescimento delas, para que elas possam ser cada vez mais transformadas à imagem de Cristo. Algumas tendo o encontro inicial e começando o processo, outras no processo de santificação, mas em tudo, vendo além de rótulos e olhando mais com os olhos da graça,
do que qualquer outra coisa. Em quarto e penúltimo lugar, o amor se importa com o que é melhor para o outro. O amor requer que você se estenda em direção ao outro, sem se preocupar com o que poderá ou não receber em retorno, não é? Para fazer o que essa pessoa precisa. Ah, querido, amar pessoas difíceis não significa simplesmente aguentar estas pessoas. Nós precisamos procurar o bem deles. O amor não é egoísta. Não é guiado por, apenas pelo que nós sentimos. Às vezes queremos amor em troca, queremos reconhecimento da outra pessoa, queremos que a outra pessoa nos trate melhor. Mas nós precisamos nos relacionar sem esperar nada em troca. Nós precisamos nos relacionar sem exigir nenhum tipo de retorno. É simplesmente se relacionar visando o bem do outro. A glória de Deus. Jesus nos dá esse exemplo. Ele não esperou que nós fôssemos amáveis para então nos amar. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Ele nos deu mais do que precisávamos. Salvação e transformação. E nós continuamos o quê? Pecando contra Ele, entristecendo a Ele, sendo pessoas trabalhosas. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós nos relacionamos com o outro, não para buscar um retorno da parte deles, mas para nos doar. Ah, pastor, isso não existe em nossos dias. Eu confesso que é difícil vermos isso mesmo. É difícil. E como é difícil. Mas foi isso que Cristo nos ensinou. Quando nós olhamos para o exemplo do relacionamento conjugal, tem pessoas que se casam, e elas se casam, sabe para quê? Para serem felizes. Eu digo para você, a gente não se casa para ser feliz, não. A gente se casa para fazer o nosso cônjuge feliz. Para nos sacrificar, para nos doar. Mesmo que dali não venha nada em troca. É isso que Cristo fez pela sua igreja. É isso que Cristo fez pelo seu povo. Mas nos nossos relacionamentos nós queremos uma permuta, uma troca. E eu digo, queridos irmãos, que não é fácil. E em algumas vezes eu até assim questiono a postura de alguns irmãos, quando às vezes vem me procurar, pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E normalmente eu digo assim, ô fulano, mas e você? O que é que você faz? Sabe aquela ideia? Ah, ninguém liga para mim. Mas eu não ligo para ninguém. Ah, queria que as pessoas se preocupassem mais com meus pedidos de oração. E você não se preocupa? Ah, eu queria que quando eu estivesse assim no cantinho na igreja, as irmãs viessem, me procurassem, para saber como eu estou. E você não faz nada disso. O que é que eu estou querendo dizer? As pessoas estão se relacionando, e o relacionamento parece que é muito daquilo que você vai fazer por mim e o que eu estou esperando. Mas quando nós nos relacionamos, de fato, estamos dispostos a amar como Cristo nos amou, nós precisamos nos preocupar com o que é melhor para o outro. Então, as nossas vontades, desejos, aquilo que é do nosso gosto, isso fica de lado. Isso fica de lado. Nós não seremos egoístas, frios e imaturos.
Mas o amor nos move a ajudar essa pessoa, a fazer com que essas pessoas cresçam, a confrontá-las com graça, a orar com insistência. É isso que nós precisamos. Que o nosso amor, atenção, pelas pessoas difíceis não seja reativo ou condicional. Qual é a ideia de reativo? Eu vou fazer se fizer por mim. Condicional. Eu só vou fazer isso em determinadas condições. Não. Que o nosso amor pelas pessoas possam ser ativo, fiel, comprometido naquilo que é o melhor para elas, para o bem delas, para a glória de Deus. E em último lugar, o amor suporta por um longo tempo. Porque se relacionar assim provavelmente vai lhe cansar. E eu digo, cansa mesmo. Tem hora que você quer dizer, sabe de uma coisa? Olha, sabe de uma coisa? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Deus te abençoe. Relacionamentos cansam. E quando você vai se esforçar da forma como nós estamos vendo aqui, você vai se cansar. O autor ele diz, poxa, eu frequentemente me canso. Mas quando isso acontece comigo, ele diz, eu abro a palavra de Deus em Romanos 15. E olha o que diz o texto bíblico. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente em uma voz glorifiquem a Deus e Pai nosso, o Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está falando sobre viver em harmonia uns com os outros. E ele pede ajuda a quem? A Deus. Mas ele qualifica esse Deus como sendo Deus do quê? Da paciência e da consolação. E esses dois elementos são fundamentais para o que estamos falando aqui. Porque amar, como estamos mostrando aqui, pessoas difíceis, vai nos cansar. Sabe? E a gente vai cansar e vai querer esmorecer, mas aí a gente se lembra do Deus, do quê? Da paciência. E ali ele diz, calma meu filho, já caminhou quantas milhas? Quanto? 2, 5, 10. Caminha outra. E mais outra. E mais outra. E quando você está quase expulsando e enviando para a sinagoga de Satanás, você diz, caminhe outra vez ainda, Jesus? Caminhe outra. Caminhe outra. O Deus da paciência nos faz, sabe, nos lembra que podemos caminhar um pouco mais com aqueles que estamos pensando em, sabe, em desistir. Mas, perceba, se só for paciência, isso vai cansar, Senhor. Vai ter uma hora assim que a gente vai ser longevo, a gente vai ter muita longanimidade, mas isso vai cansar, Deus, eu vou estar enfadado. Senhor, eu não sei. E aí você se lembra que Deus não somente é o Deus da paciência, mas é o Deus do quê? Da consolação. Sabe o que isso significa? Que Deus traz luz, alegria. Deus nos anima. Deus restaura a nossa alma. Quando nos colocamos para nos relacionar e sermos instrumentos nas vidas dessas pessoas. É como se Deus estivesse dizendo assim, caminha um pouco mais. E quando você estivesse lembrando que eu sou Deus da paciência e caminhando, e quando você pensar que vai cansar, lembra que eu sou da consolação. E você então encontra em mim o que você precisa para seguir caminhando. A estrada da harmonia nos relacionamentos é difícil. E a gente precisa do Deus da paciência. Mas não é desoladora. Porque Deus é um Deus consolador. Pastor, eu já caminhei demais, eu estou pensando em desistir, já me esforcei demais. Faça a oração de Paulo. Clame ao Deus da paciência e da consolação.
E lembre-se que o amor suporta um longo tempo. Gostaria de concluir dizendo que amar pessoas difíceis, queridos irmãos, não é fácil. Mas é o quê? Possível. Possível quando? Quando nos lembramos que Deus nos amou primeiro, mesmo quando éramos os mais difíceis. Em Cristo já recebemos misericórdia, paciência e graça suficientes para repartir com outras pessoas. Quando nos apoiamos no amor de Cristo, somos fortalecidos pelo Espírito. Nós conseguimos amar sem esperar retorno, buscando o bem do outro, refletindo a glória de Deus, mesmo nos relacionamentos mais desafiadores. Irmão, amar pessoas difíceis não é uma tarefa fácil. É uma luta diária contra o nosso orgulho, contra o desejo de retribuir na mesma moeda, contra a tentação de desistir. Mas sabe qual é a boa notícia? E eu lhe digo, não precisamos fazer isso com as nossas próprias forças. Cristo nos amou, Cristo nos suportou, nos transformou e agora Ele nos chama a amar os outros como nós fomos amados. Se você perceber que você está esgotado, ferido, desanimado, volte-se para Cristo. Lembre-se de que você foi perdoado. Olhe para todas as riquezas que você já alcançou nele, que Ele lhe concedeu. Ele mesmo quer encher o seu coração com um amor suficiente para transbordar. Um amor que perdoa, um amor que suporta, um amor que confronta com graça, que insiste com esperança, que serve com paciência. Quando o amor de Deus nos preenche, nós somos libertos da necessidade de que os outros nos tratem bem. Eu vou dizer isso novamente. Quando o amor de Deus nos preenche, nós somos libertos da necessidade que os outros nos tratem bem. E passamos a amá-los com um amor que vem de Deus. Como isso pode transformar poderosamente os nossos relacionamentos. O mais desafiador, a graça de Deus será mais visível e Deus será ainda mais glorificado. Por isso, não desista de amar aquelas pessoas difíceis. Vamos ser instrumentos de Deus para a glória dele e para o bem delas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar. Semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos concluindo. Na verdade, confesso para vocês que foi o material que me conduziu a esta série. Ou seja, foi o primeiro material que eu tive acesso, foi esse material sobre amizade. E eu achei tão fantástico que eu tentei montar esta série com outros que eu não conhecia ainda. Então venha. Não falte, porque diante de tudo que nós ouvimos, nós seremos agora encorajados a buscar amizades verdadeiras. E a gente vai perceber que rica bênção é ter amigos. É ter amigos. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em Tua casa, de juntos podermos ouvir a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Peço ao Senhor, Deus, que Tu mesmo, Senhor Jesus, possa aplicar estas verdades que ouvimos aos nossos corações. Nos lembre que somos pessoas também difíceis e que o Senhor nos amou e o Senhor continua ao nosso lado, trabalhando para o nosso bem. Que possamos, ó Deus, aprender contigo e que possamos também, ó Deus,
caminhar um pouco mais com aqueles que já pensamos em desistir. Que o Senhor nos use como instrumentos em suas mãos. Que o Senhor trabalhe em nossos corações. E que o que o Senhor fez por nós possa estar cravado na nossa mente e no nosso coração, para guiar os nossos relacionamentos para a glória do teu nome. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.